capítulo 6 de 2 Reis. Aleluia. 2 Reis, capítulo 6. Aleluia. Tá doce aqui, não tá, gente? Segundo Reis 6 diz assim: disseram os filhos dos profetas a Eliseu: o lugar em que nos encontramos contigo é estreito demais para nós. Vamos até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos ali um lugar para habitarmos. Disse ele: ide. Então um deles disse: serve-te de ires com os teus servos. Então respondeu Eliseu: eu irei. E foi com eles. Tendo eles chegado ao Jordão, cortaram madeira, e enquanto um deles estava derrubando um tronco, o ferro do machado caiu na água. Clamou ele: ai, meu senhor, era emprestado. Perguntou então o homem de Deus: aonde caiu? Mostraram-lhe ele o lugar. Eliseu cortou um pau e lançou ali, e fez flutuar o ferro. E disse: levanta-o. O homem estendeu a mão e o tomou. Aleluia. Aleluia. Rapaz, sabe que eu estou pensando que de vez em quando eu acho que o machado precisa dar uma caidinha na água para a gente entender que é emprestado, que não é nosso. Obrigado, Jesus, por essa palavra. Irmãos, nós estamos aqui com vários pastores, vários líderes de várias denominações, mas todos nós queremos a mesma coisa. Nós queremos Cristo, nós queremos que a igreja dê certo. Agora eu preciso entender que não sou eu que faço a igreja crescer, porque se sou eu que faço crescer, sou eu que tenho que alimentá-la. E se eu tenho que alimentá-la, irmão, eu toda semana vou ter que inventar uma coisa nova para segurar a igreja. Eu gosto muito de uma frase do apóstolo Paulo, que ele diz: eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é o Senhor. E quer saber de uma coisa? Você nunca vai conseguir explicar para alguém como a sua igreja cresce, porque se você conseguir explicar, já não foi Deus quem fez crescer, foi você, através das suas estratégias. E estratégia é bom, eu também tenho as minhas, mas nenhuma estratégia pode substituir a presença de Deus. Nenhuma estratégia, até porque Deus não unge estratégias, Ele unge pessoas, não é? Ele unge pessoas, e você vai ter sempre que precisar de pessoas para isso. E às vezes é frustrante, porque às vezes a gente quer viver, né? Aquele comercial da televisão, quando vira o ano: nesse ano quero paz do meu coração, né? A gente é meio que se fixa e acha que não vai ter problema na caminhada, não vai ter dificuldade, não vai ter. Irmãos, é necessário a frustração, é necessário a perseguição, é necessário a calúnia. Se tem uma coisa que a unção atrai, são essas coisas. Porque um povo que não se frustra, um povo que quer resolver tudo na hora, um povo que não se decepciona, é um povo fraco. É um povo que não cria fibras, não cria músculos espirituais. É o famoso crente Nutella. Se ofende por qualquer coisa, se ofende por tudo. E uma pessoa que se ofende por qualquer coisa, ela não pode ser usada por Deus para unidade. Porque um líder que não se ofende, ele é uma semente para a unidade. Eu sempre digo isso: ele é aquela argamassa mole que junta os tijolos duros. Então o líder é esse cara que está sempre promovendo a comunhão, promovendo, né, empoderando pessoas, porque essa é o lugar do líder. O líder, ele promove proteção, ele promove provisão,
Amém? Ele promove empoderamento. E ele promove também promoção. Ele promove os filhos que ele está cuidando. Até porque o meu objetivo não é treinar filhos, é treinar os próximos pais. É treinar as próximas mães. Eu sou um rio, eu não sou uma represa. Esses meninos que sentam aqui na frente, eles não vão parar em mim. Eles nem podem parar em mim. A minha oração, e só um pai deseja que o filho seja melhor do que ele. Por isso a liderança, ela precisa dessa paternidade, dessa maternidade. E quando eu falo pai, eu não estou me referindo à figura do homem. Porque Deus, ele se revela também através das mulheres. Quando ele diz assim, pode uma mãe esquecer um filho que amamenta? Eu, porém, não me esquecerei de ti, ó Israel. Ele está dizendo, se você precisar, eu te ajudo, eu sou como uma mãe para você. E quando ele fala de provisão, quando ele fala de afeto, ele usa a figura da mulher. Quando ele fala de provisão, ele usa a figura do homem. Ele diz, pode um pai dar para um filho uma serpente, quando ele pede um peixe? Ou pode um pai dar uma pedra, quando ele pede um pão? Então, provisão e afeto estão na figura da família, irmãos. Então, existe um tempo, dentro do tempo, que só quem acessa esse lugar são os filhos de Deus. E aí precisamos entender isso. Tem algumas coisas que eu estou copiando. A gente fala muito do mundo, né? O mundo, não sei o que, o mundo. Às vezes tem coisas que eu quero usar os padrões do mundo para me dar bem na igreja. Não, irmãos, você não pode usar os padrões do mundo para se dar bem na igreja. A igreja já tem um cabeça. Não adianta você estudar administração para administrar a igreja, porque a conta nunca fecha. Porque o dia que você tiver mais dinheiro do que visão, significa que você está fora. Deus nunca vai te dar recurso sem te dar visão primeiro. Amém? E por que tem gente guardando recurso? Porque não tem visão. Quem tem visão, irmão, o recurso sempre ele acompanha o propósito. Quando Deus te chama algo para fazer, você não está pronto para fazer, não tem a inteligência para fazer, não tem a sabedoria para fazer, não tem a capacidade de fazer e não tem o dinheiro para fazer. Não. Aí você sabe que foi Deus que te chamou, porque só Deus acredita nisso, mais ninguém. E muitas pessoas, eu vejo muitos crentes fala porque está filmando, depois eu vou para a internet, eles me arrebentam lá, aí vocês ficam, aleluia. Não, eu vou falar. Irmão, todo mundo está na internet querendo destravar alguém. Eu vou te dar agora 4 conceitos que vai te destravar. Ô irmão, esse negócio de emagreça sem parar de comer, é fake, meu filho. Não é fake? Emagreça sem parar de comer. Não, você tem que parar de comer para emagrecer, meu filho. Tenha dinheiro sem ter crédito. Tenha crédito sem ter dinheiro. Esses fast food gospel, essas comidas rápidas, feitas no micro-ondas, sabe, todo mundo quer ajudar todo mundo. Irmão, eu não tenho que acordar 5 horas da manhã para tomar banho gelado, para ser destravado. Quem me destravou foi a Bíblia. Acorda aí, Brasil. Eu acordo 5 horas da manhã para orar, para buscar Deus. Não, eu vou tomar banho gelado para destravar, vou correr 10 quilômetros para destravar. Jejua 10 dias. Acorda 5 da manhã e faz um período de oração até às 7, todo dia, antes de ir para o trabalho. Se não te destravar mais do que o banho. Todo mundo tem as respostas para tudo. Eu tenho a resposta para você. Irmão, tem crente que parou de dizimar na igreja, está pagando milhões para pessoas destravar ele. Vem cá que eu te dou uma surra de Bíblia, você destrava na hora, pastor. Te dou uma surra de Bíblia, se você não destravar, meu filho, tem alguma coisa errada com você. Aí nós vamos mandar você lá para o Silk, para libertar.
Não, porque tem que destravar, não tem como dar errado, pastor Saulo. Só que as pessoas estão mudando. Pastor, mas você não acredita nisso? Acredito, irmãos. Eu acredito nisso, mas não para o púlpito, meu amigo. Púlpito é Bíblia, meu amigo. Não inventa moda na sua igreja. Não inventa moda na sua igreja. Prega Jesus Cristo. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo é um mediador. Todo mundo querendo ser destravado, todo mundo querendo ser ativado. Destravar para quê? Para travar depois. Porque daqui a 5 anos, se essas pessoas saírem das escrituras, nós vamos ter uma geração frustrada. Uma geração tomando psicotrópico para poder dormir, tomando remédio para poder viver, remédio para dormir, remédio para comer, remédio para emagrecer, remédio para tudo. Por quê? Porque frustrou. Meu irmão, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Mas você não acredita? Eu acredito, irmão. Eu acredito na mentoria. Eu faço mentoria. Eu acredito na restauração. Nós vamos para dentro das empresas, orar com os empresários, e assim, ó, faz isso. A Bíblia, irmão, está tudo na Bíblia. Para você, a sua receita é Bíblia, irmão. É escritura. É fundamento. Todo mundo querendo destravar todo mundo, querendo ativar todo mundo. Todo mundo tem os seus métodos, e os métodos são bons. Nós aqui no Mevan também temos os nossos métodos de trabalho. E eu acho importante, pastores. É importante mais no púlpito, irmão. Pega o microfone e diz: vamos abrir as nossas Bíblias. Vamos ensinar as pessoas a servir a Cristo. Sabe, pessoas pagando fortunas mensalmente para serem ativadas. Alguém já me falou isso, me chamaram alguns irmãos, me chamaram, pastor, por que você não dá mentoria? Não precisa cobrar 100, cobra 30 mil para dar mentoria. Irmão, como é que eu vou cobrar mentoria dos meus discípulos? Como é que eles não têm mesmo para dar? Cobrar mentoria, Fernando. Você é meu discípulo, você tem que me pagar. Como isso? Isso não é discipulado, gente. Acorda, Brasil. O pastor está atacando os coaches? Não, meus amigos, são meus amigos. Não estou atacando, não. Eu estou dizendo cada coisa no seu lugar, irmãos. Não se põe remendo novo em pano velho. Tem que mudar o pano, irmão. O problema não é o vinho é novo. Não é que eu tentei na igreja, não consegui. Eu tentei na Bíblia, não consegui. Irmão, o vinho é novo. O problema é o odre, que ele não suporta a verdade das Escrituras. E aí ele não suporta a verdade das Escrituras, ele fica dando jeitinho, fica com massagem no ego. Não, irmãos, não. Diga comigo, não. Esse não é o caminho. O caminho é arrependimento, o caminho é vida. Vamos ensinar os irmãos que são empresários a cuidar da esposa, a cuidar do filho, a cuidar da família, a cuidar do cachorro. Vamos ensinar os nossos irmãos que as Escrituras, Jesus sentou na mesa de empresários, sentou na mesa de políticos, sentou na mesa de sacerdotes, Jesus sentou na mesa de centuriões, Jesus sentou na mesa do Zaqueu. E todo mundo que sentou com Jesus foi transformado. Amém? Amém. Meus irmãos, olha aqui, principalmente você que faz mentoria, que é um coach, eu também sou. Eu também tenho os cursos. E não é ruim não, é bom. É ótimo. Só que é Bíblia. Sem Bíblia você não pode ir para lugar nenhum. Nós somos bíblicos. Eu sou biblicista em tudo que eu faço. Como marido, como negócio, como pastor, como tudo. Amém? O caminho é a Bíblia. Abre a Bíblia e mostra na Bíblia. Olha, na Bíblia diz isso para você, diz isso para você. Amém? Porque vai ter hora, irmãos, que ninguém vai conseguir dar jeito.
Vai ter horas, irmãos, que tudo que a gente estudou não muda ninguém. Vai ter hora que você não vai ter explicação para isso ou para aquilo. Vai ter hora que você vai ter que dobrar seu joelho e dizer: Senhor, eu não sei o que fazer, mas o Senhor pode me ajudar. Então, pastor, mas, irmão, não alivia para você. Deus não pega leve em quem Ele investiu pesado. Se Deus investiu pesado em você, Deus não pega leve contigo. Amém? Tem umas coisas que Deus exige de mim. Eu não vou vir aqui exigir de vocês. Ele exigiu para mim, por causa do lugar que eu ando. E quem não anda nesse lugar não vai entender. Isso não me faz melhor do que você, só me faz mais responsável. Coisas que Deus me pediu. Mas não é pecado? Não é. Mas o Senhor diz: não faz. Por quê? Por causa daquilo que eu represento para essa criança que me deu R$10 aqui de oferta, para a Radassa que estava ali dançando e adorando a Deus, que vê na gente uma inspiração para os próximos dias. Então, as nossas decisões, irmãos, já não são mais para os dias, elas são para aquilo que está por vir. Entenda o que eu estou te dizendo no teu espírito, não me traduza na alma, porque você não vai gostar do que eu estou dizendo. Me traduza no seu espírito. Irmãos, nós pastores, eu não suportaria ver Deus fazer no shopping porque a igreja não entendeu. Eu queria muito que começasse na igreja, todo avivamento. Eu queria muito que começasse nos púlpitos. Puxa, será que Deus vai ter que fazer nas boates porque as igrejas não entenderam? Será que Deus vai ter que fazer nas casas de prostituição? Deus, Ele faz, irmão. Porque Deus não é Deus dos evangélicos, Ele é Deus de toda a terra. Deus não aceitou Jesus e veio congregar com a gente. Deus, Ele é Deus de toda a terra. A Bíblia diz que Ele amou o mundo de tal maneira. Ele amou a todos, Ele quer salvar a todos. Aquela pessoa que você não gosta, Deus quer salvar ela. É essa que você lembrou dela agora, hein? Deus quer salvar ela também. Então Deus nunca vai pegar leve em quem Ele investiu pesado. E não adianta, o único alimento que alimenta o seu espírito é a palavra de Deus. Não é outra coisa. É a palavra de Deus. Homens e mulheres de Deus são alimentados pela palavra de Deus. Não é por outra coisa. Então, quando você pregar a palavra, lembra, fala para os demônios, fala para o diabo, fala para as trevas. Lembra as trevas do que aconteceu na cruz. São dias de lembrar as trevas o que aconteceu na cruz. São dias de você lembrar: olha, trevas, isso aconteceu na cruz, você não tem poder aqui. A palavra-chave do evangelho ainda é arrependimento. Ainda é arrependimento. Amém? Você acredita no sobrenatural, gente? Vocês acreditam? Qual foi a última vez que você andou sobre as águas? Meu Deus, que coisa difícil. Qual foi a última vez que você tirou uma moeda da boca de um peixe? Qual foi a última vez que você desafiou a sua razão para fazer alguma coisa que não cabia dentro da sua razão? Por causa de uma palavra de Deus. Qual foi a última vez que você deu ênfase ao sobrenatural mais do que a sua razão? Cutuca alguém que está aí e diga assim: a Deus quer fazer uma aventura com você. Deus quer andar com você em lugares sobrenaturais. Você acredita mesmo no sobrenatural? Você dá, como a gente dizia antigamente, dá lá do vaso. Você dá lá do vaso. Você está dando lado para o Espírito Santo, porque a gente tem tudo organizado. Tem ou não tem? Tem, a gente tem tudo organizadinho, está tudo certo. E eu sou meio metódico em algumas coisas. De vez em quando eu tenho que chutar o balde, irmão, porque senão fica um crente muito chato. Crente, sabe, porque tem tudo organizado. Mas de vez em quando eu tenho que desafiar a minha razão para desfrutar de algo sobrenatural. Você não desfrutará de algo sobrenatural. Mas o que isso tem a ver com o texto?
Nada, não tem nada a ver. Nem sei nem por que eu estou falando. É porque esse texto que nós lemos fala de um crescimento. Eles identificaram que eles precisavam crescer. Os filhos dos profetas foram até Eliseu e disseram: olha, o lugar que nós estamos contigo é estreito demais. Sabe, eles identificaram que o lugar era pequeno. Ou seja, só isso não adianta mais, nós não queremos só isso. Só que quem identificou que o lugar era pequeno não foi os pais, foi os filhos. Os filhos dos profetas. Os filhos dos profetas disseram: o lugar é pequeno demais. Só que vejam bem, eles não saíram construindo para fazer crescer, eles foram procurar o pai. Vai chegar uma época, meninos e meninas, que todas essas elucubrações evangélicas, todas essas manifestações, vai chegar uma época que nem a internet, nem os vídeos, nem o rádio, nem a televisão vai satisfazer mais você. Vai chegar uma época que esse sinal de alguém que vem na frente e diz: eu não quero mais só isso. É vocês que vão identificar que o lugar é pequeno. Mas por favor, não saia fazendo o que você acha que tem que fazer. Procure um pai, procure uma mãe, procure alguém que já pisou em alguns lugares. Por isso a gente sempre trabalha aqui com os pais e filhos. As nossas conferências sempre são para tocar duas gerações, encorajando os pais e habilitando os filhos. Nós não queremos parar o que os meninos estão fazendo, mas não queremos também negligenciar o que os pais estão dizendo. Nós precisamos trabalhar junto, porque daqui a pouco uma geração vai se desligar da outra. Aí a gente vai começar a gritar: Deus vai levantar uma nova geração. Deus não quer levantar uma nova geração, Deus quer levantar uma próxima geração. E se Deus tiver que levantar uma nova geração, é porque a anterior falhou em transferir o legado, em transferir. Então eu digo aos pais, aos que têm mais de 50 aqui, que já estão há tanto tempo no ministério, eu digo uma coisa para vocês: deixa os meninos rodar. Deixa o menino rodar. E eu digo uma coisa para os meninos: ouçam seus pais biológicos, seus pais espirituais. Ouçam. Sabe, nós não vamos precisar, porque agora a onda é essa. Não, a onda passa, irmão. Toda onda, por maior que seja, ela tem que se abaixar para que a outra venha e passe por cima dela. Então não viva na onda, não surfa na onda, irmãos. Vive nos fundamentos. Os fundamentos, eles suportam todas as ondas. Vive nos fundamentos. Se você for construir alguma coisa, você vai gastar pelo menos 30% a 40% do seu orçamento no fundamento. Quem é construtor aqui sabe o que eu estou dizendo. Se você for construir algo, você vai gastar pelo menos, já faça a conta, 30% a 40% é no fundamento, que te dá garantia se você pode fazer coisas maiores ali ou não, que vai te dar garantia que as paredes não vão ruir. Então, irmãos, nós estamos numa construção geracional. E se eu fosse botar um tema nessa mensagem, eu chamaria de crescimento geracional ou construção geracional. Porque é hora de alargar as tendas. E alargar as tendas não é fazer um prédio novo para a igreja. É alargar aqui dentro o espaço para que Deus possa se mover e ministrar na gente. Aumentar o nível. Porque cada vez que você aumenta o nível no Senhor, aumenta as guerras também, irmãos. Essa capetada miúda que se manifesta na igreja, isso aí, como é teu nome? O nome é diabo, irmão, ele veio do inferno. Não precisa perguntar isso para ele. Essa capetada miúda, não é mais com eles que vocês vão lidar. Você vai lidar com o principado. E principado não sai orando, sai confrontando. Principado você tem que confrontar. São guerras de impérios, irmãos. Nós estamos em guerras de reinos. Sabe, não é mais exibição de expulsação de demônios. É tomar posse de reinos, é pisar e a Bíblia diz que quando você pisa, você toma por herança. Eu te darei por herança todo lugar que tu pisares, a planta dos teus pés, eu te darei por herança. Sabe o que Deus está dizendo? Os seus filhos não vão precisar lutar por lugares que você já venceu.
Seus filhos não vão precisar guerrear com demônios, que você já venceu eles. Então não transfira para os seus filhos a guerra que é você que tem que vencer. Então quando você venceu ali, você pisou aquele lugar, agora é seu. Agora entenda também que mudou a geração, muda o movimento. Amém? Mudou o movimento. Abraão desceu ao Egito. Não era para ele ter descido. Isso custou caro para ele. Ele trouxe Agar na bagagem, gerou Ismael, e até hoje custa caro. Para Isaac, Deus disse o quê? Não desça ao Egito. Não desça ao Egito. Não faz o que o teu pai fez. Não desça ao Egito. Mas para Jacó, ele disse: desça ao Egito com teu filho José. Então veja que move a geração, move a movimentação, mas o fundamento nunca move. O que foi pecado para os meus bisavós é pecado para o Samuel, é pecado para o Davi, é pecado para os nossos filhos. É pecado, porque os fundamentos não mudam. O que muda é a movimentação. E às vezes, nós, quando estamos transicionando a movimentação, a gente quer transicionar também o fundamento, Saulo. A gente quer transicionar o fundamento. Ainda é respeitoso dizer a paz do Senhor, querido, ou dizer: e aí, mano, paz? E aí, shalom? É nós. E as pessoas ficam discutindo. O que é que a gente diz? Paz do Senhor, shalom Adonai, paz e graça? Ou diz: e aí, mano? A gente fica discutindo coisas que não contribuem. Se nós vamos equipar as pessoas, nós precisamos equipá-las no fundamento, irmãos. A gente diz assim: vamos ficar de pé para ler as escrituras, reverenciar a palavra. Você não reverencia a palavra quando você lê de pé, você reverencia quando você pratica. Pode ler deitado, sentado, você pode ler de cócora, você pode ler de joelho, você pode ler. Sabe, nós criamos padrões de movimentação que não trazem fundamento de edificação. Então, eu preciso entender isso. O lugar era pequeno demais. Lembra de uma palavra que a gente sempre pregou aqui? O que nos trouxe até aqui não é mais suficiente para nos levar até onde a gente precisa ir. Essa palavra está valendo, irmãos. E realmente o que nos trouxe até aqui, a oração que nos tirou do Egito, não é a mesma oração que vai nos introduzir na promessa. Por isso que Deus usou um homem para tirar o povo do Egito, mas usou outro para introduzir o povo na promessa. Por quê? Porque Moisés não era guerreiro. Moisés era passivo. Para entrar na terra e tomar posse e expulsar os moradores, precisava de um guerreiro. Amém, irmãos? Então, às vezes você usa as mesmas ferramentas que te tirou do Egito para introduzir alguém na promessa. O trabalho de libertação, o trabalho de evangelização, às vezes não é o mesmo trabalho de fundamentação. Está entendendo, meu irmão? Você está me entendendo? Então deixa Deus conduzir. A gente não pode perder os fundamentos. E nós não podemos isentar as pessoas das dificuldades ministeriais. O Senhor prometeu para os seus discípulos. Ele disse que eles seriam corajosos, que eles seriam felizes, mas que eles também estariam constantemente em problemas. Então, um ministério que não vive constantemente em problemas não é de Jesus. Que é isso, pastor, que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo que é a real para você. Estou jogando a letra real, mano. Você está me entendendo? Um ministério que não vive constantemente resolvendo problemas, principalmente os dos outros, agora só que o melhor lugar para esconder os seus problemas é no problema dos outros. É verdade. Então esse cuidado a gente precisa ter. O melhor lugar para esconder os meus problemas é no problema dos outros. Então eu também preciso estar edificado como pastor. Eu também preciso sentar e ouvir. Eu fui lá no circo com a pastora Tânia e com o pastor Otto, sentei lá, eu e ele assim, e ouvimos. Anotei umas coisas.
muito importantes para mim. Mas eu sou o pastor presidente, quase vice-deus. Você não sabia, não? Esse lugar, irmão, a gente não pode perder. Alguém tem alguma coisa que você precisa. Não tem, Jadilson? Eu estou aqui com 2 psicólogos, irmão. Pastor Jadilson, pastor Everaldo. Um batista, outro presbiteriano. Não vai dar certo, irmão. Não vai dar certo. Nós botamos eles aqui para eles ficarem, para eles identificar na gente se a gente está bem, entendeu? Não, são os nossos pastores amigos aqui da cidade. Pastor Jadilson é presidente do Conselho de Pastor de Itajaí. Pastor Everaldo, também pastor e também psicólogo. São amigos nossos. Eu acredito nisso, irmãos. Quantas vezes eu já liguei para o Jadilson e disse: Jadilson, que precisa conversar com você. Não, vamos conversar. Não, mas eu não quero falar com o pastor Jadilson, eu quero falar com o psicólogo. Pô, você não está bem, Hermínio? Não, irmãos, eu estou bem, eu quero ver se eu estou bem mesmo. Olha, eu aconselho você. Se eu fizer mais umas 3 terapias, eu já estou dando terapia também, meu filho. Não, não é isso. A ideia não é essa. Coisa boa, irmãos, você ter amigos que você pode conversar, sentar. E toda vez que você tiver uma ideia, quando Deus falar consigo, irmãos, quando Deus aparecia para algumas pessoas, o Senhor falava com algumas pessoas, Ele dizia: vai a tal lugar e fala com fulano de tal. Adão vivia com Deus no jardim, e Deus dizia: mas não é bom que ele esteja só. E ele não estava só, ele estava com Deus. Mas no padrão de Deus, um homem só com ele ainda está só. Ele precisa de outra pessoa. Esses meninos aqui, os filhos dos profetas, eles pensaram: cara, o lugar não está bom. Eles não saíram comprando viga, eles não saíram construindo, eles não saíram fazendo, não saíram tendo ideias. Eles foram lá e identificaram com o pai espiritual daquela época, com Eliseu, e disseram: olha, o lugar que a gente está é pequeno. A gente precisa crescer. Está aqui. O lugar que nos encontramos contigo é pequeno demais para nós. Vamos até o Jordão. Eles sabiam que tinham que crescer. Eles sabiam o que tinham que fazer. Eles sabiam aonde tinham que ir. Mas eles não ousaram, sem dizer, vamos com a gente. Eliseu disse: vai vocês. Ele disse: não, vamos com a gente. Cara, não vai sozinho. Você tem muita unção, você tem muita graça, você tem muita misericórdia, você tem muita bondade, você tem amor de Deus, mas por favor, não vá sozinho. Não vá sozinho, não pense que você é a última Coca-Cola do deserto, a última bolachinha do pacote. Você não é. Mas pastor, eu já sofri muito na mão dos outros, já padeci demais. Você padeceu na mão de alguém porque você deu lugar para aquela pessoa que deveria ter dado para Cristo. Mas mesmo assim você não pode fazer sozinho. Corajosos e felizes só se destacam em meio de problemas. Todo homem corajoso e feliz, ele é corajoso e feliz porque ele se destacou no meio de problemas. Por isso a minha consciência, ela precisa estar submissa à palavra de Deus, irmãos. Eu estou falando aqui para pastores e líderes, e para os futuros pastores e líderes, para aqueles que almejam o episcopado, para aqueles que querem mais do que num culto de domingo, porque senão você não vinha hoje, você ia no domingo. Amém? Eu estou falando aqui para gente interessada. Amém? Gente interessada. O que é que você quer? É carne que você quer? Quando o povo pediu carne, Deus deu. Deus deu por quê? Porque o povo pediu. Porque não tem coisa pior que pode acontecer na sua vida, é Deus entregar a você ao seu bel prazer. Não tem coisa pior na sua vida, é você ter sucesso numa coisa que Deus não aprova. Porque você está tendo sucesso e acha que Deus está te aprovando.
O ministério está crescendo, as coisas estão entrando, o dinheiro está vindo, você está conhecido e você acha, Deus está comigo, e Deus diz: não tem coisa pior do que um Sansão levantar e achar que Deus está com ele. E a Bíblia diz, não sabia ele que Deus não estava mais com ele. E ele foi e perdeu os seus olhos, arrancaram o cabelo da sua cabeça, arrancaram os seus olhos, colocaram ele para rodar um moinho. Depois você lê Juízes capítulo 16. Colocaram ele para andar em círculos, um cara que nasceu com um propósito definido por Deus. Os céus definiram o propósito de Sansão. Deus falou com a mãe de Sansão, falou com Manoá e disse: teu filho vai ser um libertador, ele vai destruir os filisteus até os consumir. Ele não ganhou o ministério num seminário, ele não ganhou o ministério no caminho, ele ganhou antes de nascer. Antes que eu te formasse no ventre, que eu te gerasse, eu te chamei pelo nome. Deus falou para a mãe dele: olha, ele é assim, ele vai ter que comer isso, ele vai ter que viver assim. Aí você quer ser igual a todo mundo, cara. Quando Deus disse: você é exclusivo, e você quer ser igual a todo mundo, mas todo mundo faz, mas você não é todo mundo. A frase número 1 da pastora Iraci. A Iraci sempre dizia para os nossos filhos: você não é todo mundo, mas todo mundo faz, mas você não é todo mundo. Você é ungido de Deus, você foi chamado por Deus. Essa é a frase número 1 da minha casa. Mas todo mundo vai, mas você não é todo mundo. Aí aquele cara que nasceu com um propósito, agora está rodando um moinho, sem olhos. Coisa pior que pode acontecer para uma geração é a sua liderança perder a visão. Porque compromete todo mundo, irmãos. Coisa pior que pode acontecer para uma geração é ela perder a sua visão, o líder perder a sua visão. E ele está lá rodando um moinho, tirando o suor, rodando o moinho. O cara que nasceu com propósito. Mas um dia a Bíblia diz que ele passa a mão assim, no versículo 21 ou 22 de Juízes 16, ele passa a mão assim, e o cabelo da sua cabeça, logo após ser raspado, começou a crescer de novo. Sabe o que Deus está dizendo para você aqui hoje? Vou te dar mais uma chance. Eu vou fazer o seu cabelo crescer de novo. E você, a tua força vai voltar, a tua unção vai voltar, e você vai cumprir o que eu disse lá na eternidade, antes de você nascer. Fica tranquilo, não é tarde. Diga para alguém que está do seu lado: não é tarde, fica tranquilo, Deus vai fazer de novo. Diga: Deus vai fazer de novo. Deus vai fazer de novo. E ele passa a mão assim no cabelo, e ele percebe que começa a crescer, ele se anima. Você acredita mesmo que Deus pode fazer de novo? Você acredita mesmo que Deus teve que tirar algumas coisas suas para você enxergar direito? Você acredita mesmo que você perdeu o ministério, perdeu coisas? Às vezes alguns perderam até a família, porque você estava fazendo errado. Você acredita nisso, que Deus está dizendo: eu vou fazer o cabelo da tua cabeça crescer de novo, eu vou te tirar daqui. E aí, festa. Os filisteus fizeram uma festa para o rei Dagom, para o deus Dagom. Chamaram o filisteu, chamaram Sansão, diz assim: ó, vai lá e traz Sansão para ele alegrar a gente. Você não nasceu para alegrar a festa de ninguém. Você não nasceu para alegrar a festinha particular de ninguém, não. Você nasceu ah, meu Deus, vai para cima. Meu veio profético nasceu aqui agora, acordou. E aí Sansão vai. Aí ele chama o menino. Ele recorreu à geração posterior. Ele chamou o menino e disse: menino, me leva até nas colunas. E o menino pegou a mão daquele líder cego. O menino pegou a mão do líder cego. E o menino pegou a mão do líder cego e levou ele. Botou ele no meio das duas colunas. E ele fez a oração que todo crente deveria fazer.
Ele disse: Senhor, devolve a minha força. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço que te lembres de mim e dá minha força só desta vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus ao menos por um dos meus olhos. E o versículo 29 é mais bonito ainda, e o 30: abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas no meio em que se sustinha a casa, e fez a força sobre elas com a mão direita e com a mão esquerda na outra. Às vezes só a direita não funciona, a esquerda também tem que ser a direita e a esquerda junto, para Deus fazer o que Ele precisa. Mistério. Às vezes Deus tem que fazer, né, com a direita, com a esquerda, Deus é que sabe, né? Amém. E o versículo 30, disse ele o quê? Morra eu com os filisteus. Inclinou-se com a força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava, e foram mais os que matou na sua morte do que matou na sua vida. Olha aqui para mim, enquanto você ficar se exibindo com uma queixada de jumento e dizendo: eu matei 1000 homens, teus dias estão contados. Mas enquanto você dizer: morra eu. Senhor, quer cumprir o seu propósito? Quem quer cumprir o seu propósito? Então diga: morra eu. Porque você só cumpriu o seu propósito se você morrer para você. Amém? Se você viver no Espírito, porque no Espírito você não existe mais. No Espírito você não existe mais, porque no Espírito já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Amém? Amém? Eu clamo, eu oro por pastores espirituais, pastoras espirituais, segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus. Você não cumprirá o seu propósito sem morrer primeiro. Você tem que morrer para você. E aí você vai para a igreja e diz assim: pastor, abençoa a minha vida. E Deus diz: não abençoa. Eu não posso abençoar uma vida que Deus quer que você perca. Como que eu vou abençoar uma vida se Deus quer que você perca? Eu posso abençoar o seu propósito. Eu posso dizer assim: você tem que morrer para nascer de novo. Você tem que morrer para nascer de novo, porque o seu propósito não vai se cumprir na velha criatura. O seu propósito não se cumpre na velha criatura. É necessário nascer de novo. Pegou isso no seu espírito? Quem que levou Sansão no meio das colunas para derrubar o templo? Um menino. Por favor, não menospreze os meninos. Deixe o menino rodar. Mas eles são imaturos. Imaturidade não é pecado. Imaturidade não é pecado. Eles vão crescer. Eles vão amadurecer. Eles vão cuidar de você quando você estiver velho. Eu creio. Eles vão crescer. Os meninos vão crescer. Amém? Louvado seja Deus. De novo, os filhos dos profetas perceberam que o lugar era pequeno e a casa precisava aumentar. Eles foram procurar Eliseu. Bateram na casa de Eliseu e disseram: Eliseu, vão com a gente. Eliseu disse: não, vai vocês. Ele disse: não, vão com a gente. Irmão, já pensou se Eliseu não tivesse ido? O que é que Eliseu fez? Eliseu carregou viga? Não. Eliseu cortou madeira? Não. Eliseu ficou lá trabalhando? O que é que ele foi fazer? Ele só foi. Porque quando o menino perdeu a ferramenta, os pais, eles estão lá para ajudar vocês a recuperar a ferramenta. Eliseu não foi trabalhar. Ele foi como garantia. Ele foi como garantia. Os pais e as mães espirituais, ministeriais, vamos dizer assim, eles estão ali como garantia, porque eles conhecem as medidas. Eles conhecem as medidas. Quem fez o templo foi o Salomão, mas quem recebeu as medidas da mão de Deus foi Davi. E Deus falou para Salomão: você vai ser o homem mais sábio do mundo, mas faz tudo como fez teu pai Davi. Ou seja, você vai ser mais sábio que ele, mas a medida está com ele. Depois de você ler Crônicas, 2 Crônicas 28, ou 1 Crônicas 28, acho que é 1. Depois você lê. Deus deu
a planta da casa para o pai, e o pai deu para Salomão. Quando Salomão vai construir o templo, Davi já tinha juntado o ouro, já tinha juntado a prata, já tinha juntado o bronze. Então, pais que estão aqui, se você está juntando alguma coisa, você está juntando para os seus, não é para você, é para a geração que vem depois. Deu Davi a Salomão, seu filho, a planta do pórtico. Meu Deus, vocês estão muito ligeiros hoje, hein? Isso quer aumento, não, né, gente? Glória a Deus. Deu Davi a Salomão, seu filho, a planta do pórtico com as suas casas, as suas tesourarias, os seus cenáculos e as suas câmaras interiores, como também da casa do propiciatório. Quem é que deu a planta? Davi. Davi disse: Deus não deixou eu construir, mas eu tenho a planta. Ande nas medidas que Deus entregou para você, para que quando os seus filhos executarem, eles executem exatamente na medida. Deus não mandou Samuel na casa de Davi, Ele mandou na casa de Jessé. Quem atrai a profecia, quem atrai a unção, o Senhor disse: vai na casa de Jessé, porque dentre os seus filhos tem um rei para mim. Sabe, quem atrai a unção e a paternidade, quem atrai, sabe, o governo, quem atrai a unção de Deus é a casa de paternidade. Então não menospreze, não se desliguem, porque para continuar, porque eu quero crescer, eu quero fazer isso. Calma. Sabe quando Agar começou a gerar, lembra de Agar? Quando Agar começou a gerar, a Bíblia diz que ela começou a destratar a sua senhora, a Sara. Sara foi lá e pegou pesado com ela. Agar fugiu. Quando Agar foge, ela encontra um rei, ela encontra um anjo. O anjo faz duas perguntas para ela, diz assim: Agar, de onde vens? E para onde vais? Ela disse: eu venho da casa da minha senhora. Ela não diz para onde vai. Por quê? Porque quem está fugindo não sabe para onde vai. Quem está fugindo não tem destino. O anjo disse o que para ela? Volta, te coloca debaixo da mão da tua senhora, porque a seu tempo eu também farei de ti uma grande nação. Volta. Chegou uma hora que Deus disse para Abraão: libera a mãe e o menino. Então não saia antes do tempo. Não saia, espera ser enviado, não fugitivo. Ande na unção do enviado, não do fugitivo. Você está pegando? Deixa eu falar uma coisa para você, Agar. Tem gente que pensa que a unção é dele, a unção é da casa. E às vezes ele sai da casa, ele pensa que a unção vai junto, e a unção não vai junto, porque a unção era da casa de Abraão. Mas quando essa unção encontra a palavra de Deus, ela continuou na vida de Ismael. Você está me entendendo, querido, o que eu quero dizer para você? Mas eu não aguento mais, eu tenho que ir para um lugar mais abençoado. Deus mandou você procurar um lugar abençoado. Ele disse: se tu uma bênção, seja uma bênção. Mas eu não consigo transformar nada aqui. Mas não é para transformar nada ali, é para você ser transformado ali. Eu glorifico a Deus por todos os lugares que eu passei, que me amassaram, que me discipularam, que bateram em mim. Fiquei querido, irmão. Apanhei tanto que fiquei querido, fiquei maduro, porque você pode ficar duro ou maduro. E eu, graças a Deus, fiquei maduro. Eu acho que eu estou madurando, eu acho que estou melhorando. Então deixa eu te falar uma coisa. Glória a Deus por todas as pessoas que passaram na sua vida, que deixaram alguma coisa na sua vida. Amém? O lugar está pequeno demais, vamos fazer o quê? Vamos fazer crescer. Mas por favor, não trabalhe sozinho. Eles foram para Eliseu e disseram: vão com a gente. Aí Eliseu relutou e disse: vão com a gente. E Eliseu disse: tá bom, eu vou. Eles disseram o quê? Vamos até o Jordão. A palavra Jordão significa aquele que desce, ou descendo. Olha que coisa tremenda isso. Olha essa simetria de Deus. Olha essa equação de Deus. Ou seja, para o negócio ficar maior,
eu tenho que descer. Você pegou isso? Se eu quero fazer alguma coisa na minha vida crescer, eu tenho que descer até o Jordão. Eu tenho que humildade e humilhação, elas são, irmãos, ferramentas indispensáveis para a unção de Deus. Todo homem que anda em humildade e humilhação vai viver debaixo da unção de Deus. Com certeza vai. Se preparem. Aquele que desce, nós não vamos crescer sem descer. Você não sobe sem descer. Quer alguém ser o maior? Seja como o menor. Deus não tem problema de você querer ser grande. Não use uma humildade fingida. Eu quero ser grande, sim. Eu quero ficar grandão. Eu quero prosperar. Eu quero ter igreja no Brasil inteiro. Nós vamos plantar igreja no Brasil inteiro. Nós vamos crescer. Nós vamos ficar grande. Alguém diz: você não tem medo? Medo de ficar grande? Medo da fama? Não, nós temos uma causa para isso. E nós vamos trabalhar para isso. Se você tem uma causa para o dinheiro, não tem problema o dinheiro. Se você tem uma causa para a fama não te derruba. Ah, mas aquele cara era pobre, era benção. Depois que enriqueceu, desviou. O dinheiro não desvia ninguém, ele só revela o que a pessoa sempre foi. A fama não desvia, porque se você é bom. Davi era bom quando cuidava das ovelhas do seu pai. Quando ele foi rei, ele continuou sendo bom. Ele ganhava as guerras e repartia os despojos com todo mundo. Você está me entendendo? Se você é bom, se Deus coloca uma chave de autoridade, uma caneta de autoridade na tua mão, você se torna melhor. Se você é um homem bom, você não vai desviar. Mas se você é mau, cara, se te derem uma cadeira de autoridade, uma caneta de autoridade, aí já era. Aí você revela quem você sempre foi. Quer saber quem é alguém? A famosa frase: dá poder para ela, ou tira o poder que ela tinha. Então você sabe. Vamos até o Jordão. Cutuca alguém que está aí, vamos descer. Diz assim: desce mais, meu filho. Você quer crescer, você tem que descer mais. Amém? Você quer crescer, a humildade tem um pai. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde. Como alguém pode aprender com Jesus e se tornar prepotente e soberbo? Como alguém pode aprender com aquele que é manso e humilde de coração e se tornar prepotente e soberbo, leviano? Como? É impossível. Se aprendo com ele, eu tenho que me tornar humilde. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e assim encontrareis o quê? Descanso. Gente perturbada não está aprendendo com Jesus, está aprendendo com seus esquemas. Quem tem esquema não tem humildade. Essa é a hora que você diz: é eu, Jesus. Desceram até o Jordão, e eles disseram: cada um traga uma viga. Vai pegando os detalhes desse pequeno texto. Cada um traga uma viga. Pois vamos até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga. O que isso significa? Singularidade. O que você faz, Charles, é importante, mas essa menina que está aqui no microfone, o que ela faz também é importante. E essa outra menina também é importante. Esse baterista cabeludo, abençoado, cheio de Deus, também é importante. O irmão que está lá no estacionamento dizendo: para aqui, irmão, para, irmão, deu, obrigado, também é importante. Cada um, ninguém vai crescer sem respeitar a viga que cada um está carregando. Não há coletividade. Você passa pelo cara da porta, não dá nem Pai do Senhor. Aquele cara, ele está carregando uma viga. O cara do estacionamento diz: põe aqui, não, vou botar aí. Você já viu a marca do meu carro? Aquele cara carrega uma viga. Ele é tão importante quanto eu que estou aqui, porque se ele não tiver alguém lá, nós vamos ter que parar o que estamos fazendo aqui para consertar a bagunça lá do estacionamento, a bagunça do restaurante, a bagunça da livraria. Todo mundo é importante. Respeite as vigas de todo mundo. Amém? Mas você já viu o tamanho da viguinha dele?
o que quebra nas engrenagens são sempre as menores engrenagens, irmãos. Por favor, respeite a vida de todo mundo. Respeite a vida de todo mundo. Se eu quero crescer coletivamente, eu preciso respeitar todo mundo. Eu já fui alguém sentado no chão, irmãos. Eu já fui alguém sentado no chão. Eu já fui alguém que vinha limpar a igreja. Quantas vezes o pastor João era meu pastor ali na comunidade Nova Jerusalém. Eu ia limpar a igreja de tarde. Ele disse: Luiz, mas já limparam ontem. Eu digo: deixa eu limpar de novo, pastor, porque eu acho que eu limpava, mas eu queria limpar para pregar. Porque eu limpava, fechava a igreja por dentro, pegava o microfone sem estar ligado e ficava ali, nesta tarde gloriosa. Receba, com eco, receba. Um dia o pastor João entrou, eu estava pregando, para as cadeiras vazias, ou cadeiras duras de coração, elas nunca se converteram. Passei pelo menos 2 anos pregando para elas. Elas não saíam do lugar. Mas um dia Deus encheu as cadeiras. O pastor João, um dia eu esqueci de fechar a porta com a chave. O pastor João olhou e ficou lá, e eu não vi que ele estava lá. E eu dizia: nesta tarde gloriosa, levante a mão e dá glória. Que você tira o microfone assim e traz, dá um mistério, irmão. O pastor João olhou e disse: Luiz, está doido? Eu digo: não, pastor, estou sonhando. E ele estendeu a mão lá de trás e disse: sonha mesmo, meu filho, porque esse é o teu destino. Sonha mesmo, meu filho, porque esse é o teu destino. Você está me entendendo? Eu já fui alguém que sentou no chão, cara. Eu já fui alguém que ficou com a criança no colo para as mães adorar a Deus. Eu já fui limpar o banheiro que o pastor pediu para Luiz: você não dá uma passada de pano lá no banheiro, porque uma criança foi lá e sujou tudo. Eu olhei e eu disse: não, isso aqui não saiu de dentro de uma criança. E saiu, irmão, uma anaconda dentro da criança. E ela não só saiu por baixo, saiu por cima também. Ela vomitou também. E eu estou lá limpando. E eu pensando: esse não é meu destino, Jesus. O pastor João disse que esse é o meu destino, mas esse aqui não é o meu destino. Aí o Senhor tira a máquina fotográfica do bolso e faz assim: sorria. Deixa eu registrar esse momento para você nunca esquecer. Então, cara, você não pode dormir em cima da espada. Você tem que crescer. Crescer é uma obrigação. Agora não é você quem faz crescer. Então o que é que eu faço? Você dá espaço para Deus. Você abre uma lacuna, um hiato dentro de você para deixar Deus fazer. Você se esvazia, você dá vazão. O problema é que você quer fazer crescer, e aí você frustra, porque do jeito que você quis fazer não deu certo. Aí já mudou de visão umas 10 vezes. Já apareceu quantas visões para fazer a sua igreja crescer? Você não precisa dizer para o teu filho: faz crescer, cresce. Não, é só dar comida boa para ele, não é, pastores? Dá comida boa para ele e vai crescer. Ensina ele, força ele a comer. Força. Ó, Viozinha. Faz. Força a comer. Mas ele não quer, força. Para quê? Para ficar forte. Vai para cima. Dá comida para ele. Quando ele falar alguma coisa, diz: abre a Bíblia aí, eu vou te mostrar o que vai acontecer se você fizer isso. Mas ele vai ficar com medo. É para ele ficar com medo mesmo. Temor. Mas por favor, respeite a vida de cada um. A multiforme de Deus é a coisa mais linda do ministério. Não tem problema de ser de formas diferentes.
mas a massa que vai dentro, a forma pode ser diferente. Eu olho aqui, ó, eu vejo forma redonda, forma quadrada, eu vejo forma comprida, eu vejo forma deformada, mas a massa que vai ali dentro é que é a essência do Evangelho. Sabe, não mude a essência, preserve a essência. Cutuca alguém, diga: preserve a essência. Diga: tem que ter o mesmo gosto, tem que ter o mesmo sabor, tem que ter o mesmo propósito. Preserve a essência. Nós temos que preservar a essência. A forma pode ser diferente, mas a massa não. Então, o meu trabalho aqui não é mudar a sua forma. Deus te deu uma forma e uma forma para fazer. Eu só quero ajudar você com a massa, com a essência. Trate como prioridade aquilo que é prioridade para o seu ministério. Não espere que alguém na sua igreja ore mais que você. Não espere. Eu tenho ido em igrejas, irmãos, que quem manda na igreja é o ministério de intercessão. Por quê? Porque o pastor não ora. Graças a Deus nós não temos esse lugar aqui. A intercessão dessa casa sempre está: pastor, o que o senhor acha disso? O que o senhor acha daquilo? Vamos orar. Vamos orar junto. Vamos buscar a Deus. Faz sentido? Não, não faz. Vamos fazer isso? Vamos, não vamos. Sabe, cada um tem uma viga, mas as vigas elas têm que estar juntas para o propósito. Não pode mudar a minha essência, diz o Senhor. Por isso que eu sempre digo: pega aqui a nossa lenha, põe seu fogo, põe aquilo que Deus te deu, conserve o que o Espírito está fazendo, conserve o Espírito na unidade do Espírito, no vínculo da paz. Na alma nós somos diferentes, somos ou não somos? Na personalidade nós somos diferentes, mas no Espírito não. Por isso que o Senhor diz que quem adora em Espírito e em verdade. Por que o Senhor quer adoração no Espírito? Porque no Espírito somos iguais, e no Espírito já estamos prontos. É a alma que é fraca, é a carne que é fraca. No Espírito nós já estamos prontos. Quantas vezes eu subi aqui, eu peguei um avião, quantas vezes eu saí de casa arrumando a mala? Pergunta para minha esposa, com lágrimas. Ela disse: que foi? Eu digo: eu não estou com vontade de ir, eu queria ficar em casa. Aí ela diz: mas por que então você marcou? Eu digo: eu precisava. Quantas vezes eu já subi num altar com dor de cabeça, fui atrás tomar um Tilenol para dor de cabeça, porque dormi pouco aquela noite. Mas por que eu dormi pouco? Porque eu fiquei escrevendo. Quantas vezes, ministério não significa você fazer o que você quer, o que você gosta. Quantas vezes eu já disse para Deus: eu não vou, eu estou cansado. Deus disse: mas você não vai fazer na alma. Se você fazer na alma, nem eu quero. Eu quero que você olhe para o seu espírito, e ele está pronto. Seu espírito está pronto. A sua alma é fraca, mas o seu espírito está pronto. E aí, 10 minutinhos de oração em línguas, alguns minutos de leitura. Cara, aquele gozo volta. O rio, parece que sai toda a sujeira do rio. De novo. E você levanta a mão e as pessoas começam a ir para o chão, começam a gritar, começam a correr. Eu fui num lugar esses dias que as pessoas começaram a gritar, a correr, e abraçavam umas às outras, e que era a cadeira voando, e eu não fiz nada. Eu só disse: Jesus está aqui. E Jesus fez. Aí Jesus de novo tira a máquina do bolso. Aí você pensa que vai tirar outra foto. Ele diz: não, lembra dessa foto que eu tirei? Aquele dia produziu esse dia. Aquele dia produziu essa realidade presente. Nós vamos crescer, gente. Nós vamos crescer, Saulo. Nós vamos crescer, Jaime. Vamos crescer. Vamos ou não vamos, Ney? Vamos. Mas respeitando cada viga, respeitando o lugar que temos que ir, respeitando o que cada um está fazendo, edificando uns aos outros. Nós sempre estamos edificando uns aos outros. Esse é o poder da comunhão. A comunhão, ela identifica que não é o que é e o que não é do Senhor. Tudo que provém do Senhor
Tudo que não provém do Senhor não se sustenta nos tempos. O que provém do Senhor se mantém nos tempos. E aí Eliseu baixa a guarda e vai junto. Ele diz: eu vou junto. O pai estava junto. O jovem com força para carregar, e o pai lá. Sabe, lembra quando Abraão subiu com Isaac o monte para o sacrifício? Quem carregava a lenha? Isaac. Mas quem levava o foguinho assim na mão? Abraão. Isaac carregava a lenha e Abraão mantinha o fogo. Eu sonho com isso, a força dos mais jovens para manter a lenha, toda manhã colocando uma lenha nova, e o pai que mantém o fogo na mão, o pai que leva o fogo. Quem é que mantém o fogo? Os filhos podem acender o fogo, mas quem mantém o fogo são os pais. Por favor, entendam isso. Respeite as gerações, respeite os irmãos mais velhos. Amém, aleluia. Hoje nós temos jovens com milhões de seguidores na internet, fazendo a obra de Deus, glória a Deus. Mas não despreze um pastor que viajou o mundo de ônibus, de trem, de avião. Homens que muitas vezes comprometeram, às vezes até a sua família, passaram distante dos seus filhos. Homens que andavam longe, homens como um Billy Graham, que rodou o mundo de avião, de trem na América, pregando. Milhões e milhões de almas entregando a vida para Jesus. Não calcule uma pessoa por tanto de seguidor que ela tem. Por favor, não despreze os marcos antigos. As coisas velhas se passaram, os marcos antigos não, eles permanecem lá. Quantas vezes, né, Gladys, a gente pegou o carro aqui e foi para o Mato Grosso. Começava aqui em Mato Grosso do Sul e até Campo Grande de carro. Eu estourei 2 motores de automóvel na estrada, viajando de carro. Quantas vezes? Uma vez até o Lapa foi junto, né? Foi para o Mato Grosso do Sul. E foi até engraçado que eu fui dizendo para o Lapa: o Mato Grosso do Sul é engraçado. Você chega no Mato Grosso do Sul, tem um monte de ema. Quem é do Mato Grosso do Sul sabe o que eu estou dizendo. Tem ema, um monte de ema nas plantações. Rapaz, a gente pegou aqui por Toledo, entramos no Mato Grosso do Sul. Cara, eu andei uns 200 quilômetros no Mato Grosso do Sul, não tinha uma ema. Aí o Lapa, para zoar, ele olhou e disse: tinha uns cachorros assim. Ele disse: ó, as emas aqui parecem cachorro. A resenha não falta dentro dos carros, né, Liz? O Liz foi para o Piauí de carro pregar o evangelho. Então hoje é mais fácil, irmão. Você põe uma câmera na frente, você junta 10, 15, 20 mil pessoas, bota um pix embaixo, profetiza e diz: manda o pix que eu estou com a palavra. Manda agora o pix que eu estou com a palavra. Só estou esperando você mandar o... Ô irmão, não chame isso de evangelho. Por favor, se isso é evangelho, eu vou vender cocaína de novo. O sangue de Jesus tem poder. Por favor, acorda, Brasil. Eu vou profetizar agora, Deus vai falar, mas primeiro manda o pix aqui. Que isso, irmão? Isso é Balaão puro. Isso não vai se criar nos próximos dias. Nós oramos para toda essa parafernália cair da nossa nação. Nós oramos para que isso caia por terra da nossa nação. Nós oramos para que todos os falsos profetas, tudo aquilo que usa o Senhor como um caça-níquel, nós oramos para que seja derrubado para a glória de Jesus, para que seja aniquilado para a glória de Jesus. Aleluia. Mas por que isso acontece, pastor? Cada nação tem o profeta que merece. Quando o povo quer carne, Deus dá. Mas um povo sério que quer um evangelho sério, irmãos, não se presta a esse serviço. Por favor, me entenda, eu estou profetizando. Eu não tenho prazer nenhum de tocar nessas coisas. Eu quero pregar Jesus. O problema é que quando a gente quer aumentar a casa, mas sem os fundamentos corretos. Aí foram
estão lá cortando viga, aquela festa, nós vamos aumentar a casa, glória a Deus, aleluia. De repente o machado cai, o ferro do machado cai. Meu irmão, se o ferro do machado cair, não continue só com o cabo na mão, por favor. Não se esconda atrás do púlpito. Se o ferro do machado caiu, chama alguém e diz: me ajude, eu preciso de ajuda. Procure uma pessoa que ama o coração de Deus e ama a misericórdia de Deus. Essa pessoa vai te ajudar. O machado caiu e Eliseu está lá. Eliseu está lá. E o cara corre e diz: ei, o machado caiu, era emprestado. É emprestado mesmo, irmão, porque esse chamado, a gente dá força do calor da mensagem, a gente diz assim: eu tenho um chamado. Meu irmão, você não tem um chamado, é o chamado que tem você. O chamado é do corpo, é da igreja. E se você não estiver na igreja, você não tem chamado. O chamado é do corpo de Cristo. O corpo funciona, sem o corpo você é só um. Você precisa entender isso. Você está ligado no corpo de Cristo. Você não tem o chamado, é o chamado que tem você. Não, mas eu tenho uma missão. Você não tem a missão, é a missão que tem você. Porque se você achar que o chamado é seu, você vai usar do seu jeito. Mas quando você entende que você é do chamado, você entende que Deus pode conduzir você do jeito que Ele quiser. E Eliseu não perguntou, Eliseu não apontou o dedo e disse: quem foi que deixou o machado cair aqui? Foi tu, né? Não. Ele perguntou aonde caiu. Porque para homens e mulheres de Deus que estão trabalhando para uma restauração, eles não estão procurando culpados. Nosso trabalho não é procurar culpado. Por isso eu digo para você, eu não tenho prazer nenhum de ter que tocar em algumas coisas. O meu trabalho não é procurar quem derrubou o machado. O meu trabalho é dizer aonde caiu. Vamos recuperar o que se perdeu. Porque um dia você vai ter que estar diante de Deus e você vai ter que devolver o machado. Ele vai dizer: cadê o machado? Você vai dizer: não, eu estava, caiu. Não, por que caiu? Como assim? Por que você não se arrependeu? Por que você não veio de volta? Por que você não trouxe de volta? Por que você não entrou? Irmãos, nós gastamos muito tempo diagnosticando quem errou, do que focado no que nós podemos recomeçar. Vamos recuperar o que se perdeu. Não deu certo, se arrependa e volte. Não deu certo, se arrepende e volte. Se arrepende e volte. Ele disse: ó, caiu ali, ó. E quem perdeu o machado sabe aonde ele caiu. Não adianta dizer: eu não sei, eu acho que eu... Não, você sabe. Você sabe aonde a unção foi embora. Você sabe aonde entrou a confusão. Você sabe aonde entrou o engano. A ponte, diga, está ali, ó. Foi ali, ó. A ponte. Só sabe aonde o machado caiu quem deixou cair. E ele foi e disse para Eliseu: está ali, ó. Foi ali, ó. Eliseu foi lá, cortou uma madeira, cortou um galho de uma árvore, uma madeira, jogou aquele madeiro na água, o machado pegou, restaurou. E Eliseu não pegou o machado e devolveu. Ele disse: pega lá, é seu. Você quer de volta mesmo? Você quer voltar para a trincheira? Você quer voltar para a fila da frente? Você quer continuar? Pega. Não, mas ninguém me ajuda. É você que tem que pegar. Às vezes as pessoas acham que a gente tem que estar comprometida com a situação delas. Não, eu não estou comprometido com a sua situação, eu estou comprometido com a sua natureza. A sua situação eu vou te ajudar a resolver, mas a sua natureza eu estou comprometido. É necessário nascer de novo. Nós precisamos nos comprometer, nós precisamos identificar que uma série de fatores que precisa ser feito para continuar um evangelho saudável. E quer saber, o machado sempre flutua onde ele caiu. É só ir lá e se arrepender. Rapaz, sabe o que essa não é uma mensagem de salvação. Não é uma mensagem para domingo à noite. É uma mensagem para pastores e líderes. O Senhor está dizendo que eu preciso me arrepender? Estou. Eu precisa.
Do quê? Do que disse, do que viu, do que pensou, do que sentiu, mas eu não executei. Não tem problema. A Bíblia diz para mim fugir não é do mal, é da aparência do mal, é daquilo que parece que vai ficar mal. Então eu já fujo dali. Se eu pensei, fala, Senhor, eu pensei. Mas o Senhor já sabe, mas Ele gosta de ouvir. Senhor, eu pensei, o Senhor viu que eu pensei? Senhor, eu tive vontade. O Senhor viu que eu tive vontade? Não se comporte como se você fosse santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Você não é. Se santifique, se separe. Mas nós não estamos prontos o suficiente, irmãos. Nós ainda não vimos como Ele é. Nós ainda vimos como por nuances, mas um dia nós veremos como Ele é. Então o meu trabalho hoje é fazer você olhar para si mesmo, porque, irmão, o crescimento da igreja está aí, a saúde do ministério está aí, a prosperidade da tua casa está aí, o seu casamento está aí, os seus filhos estão aí, está tudo aí. Então, para encerrar, nós precisamos identificar aqui nesse texto uma série de fatores para a gente ter uma continuidade e um crescimento saudável. Dá pastor. Primeiro, o diagnóstico correto. Eu preciso saber que o machado caiu. E quando caiu, não tente empurrar com a barriga. Não vá para a live quando você não está bem. Não, eu estou mal, mas eu tenho que fazer uma live hoje. Cancela. Vai primeiro buscar o machado que você não sustente. Você não é produtor de produtos para consumidores evangélicos. Você não produz para consumidores evangélicos. Você está aqui gerando filhos, estabelecendo filhos, empoderando filhos. Então, querido, tem o diagnóstico correto. O machado caiu, nós precisamos crescer. E quer saber, há uma conspiração para infantilizar uma geração, para que as crianças não cresçam. Há uma conspiração, irmãos. Eu vejo isso no mundo do espírito. Pode ser que eu esteja errado, eu espero que não. Porque crianças são vítimas de Faraó, são vítimas de Herodes, e criança não pode crescer. Irmão, a criança, na minha época de criança, sobressaía, a gente virava gênio, era gênio. Hoje a criança é doente. Se ela tem um QI avançado, a gente arruma uma doença para ela. Na minha época a gente era gênio. Esse menino é um gênio. Hoje não. Esse menino, ele tem um problema. Ele é hiperativo. Minha mãe me levou uma vez no médico, quando eu era menino. Ela que contou isso uma vez. Enquanto ela conversava com o médico, por que eu não parava, eu destruí o consultório do médico. Subi no sofá, pulava no outro. Amém? Ulisses lá em casa, Ulisses quebrou braço, quebrou clavícula, quebrou perna, mordeu a língua, levou ponto na língua. Hiperativo, depois veio Ulisses. Ulisses tinha uma empresa de capinar quintal. Época de Natal, todo mundo queria deixar os seus quintais limpos. Ulisses tinha uma empresa, menino, tinha uma empresa, ele botava todo mundo para trabalhar e ficava sentado. E não mudou muito até hoje. E aí é hiperativo. Hoje todo mundo é hiperativo. Irmãos, vamos diagnosticar pelo Espírito também. Eu não estou, por favor, negligenciando a medicina, por favor, me entenda. Claro, a comida mudou, o grau de informação mudou, as crianças são muito ativas na internet, né? Às vezes a gente mais velha, a gente não consegue. Aí tem que ter um
uma crise de humildade e pedir para a criança: me ajuda aqui. Ela faz assim com o dedinho, tuque, tuque. Ó, resolveu ir sair rindo de você. Então o grau de informação é muito grande hoje. É claro, isso também contribui, mas irmãos, por favor, comece a profetizar sobre a mente dos seus filhos, sobre a cabeça dos seus filhos. Se você perceber algum grau fora do comum, põe a mão e diz: você vai ser um gênio, você vai ser sobrenatural, você vai andar fora da curva na sua geração. Profetize isso, irmãos. O herdeiro não é menino, porque se ele for menino, de nada ele difere do escravo. Eu sei disso, ele precisa crescer. Mas enquanto ele não cresce, faça ele crescer por dentro você, com palavras afirmativas. E sabe por que eu amo Eliseu, irmãos? Eliseu, ele é um homem de conselhos práticos. Eu amo gente de conselhos práticos. Eliseu, a mulher não tinha azeite, ele disse: tem vasilha vazia? Põe vasilha vazia aí, põe o azeite, vai dar certo. Um rei foi procurar ele e disse: abre a janela e lança a flecha. Alguém foi procurar ele para ser curado, ele disse: não vou orar não, mergulha 7 vezes. Tem morte na panela, ele disse: alguém tem farinha? Põe na panela que a morte vai embora. O machado, bota o galho ali dentro da água, vai flutuar o machado. 3 reis foram procurar ele sem água, 7 dias sem água. Ele disse: cavem no deserto. Ele sempre provocava a pessoa a fazer alguma coisa. Então nos cultos de Eliseu não tinha muita fila de oração. Nos cultos de Eliseu ele dizia: não vou orar não, vai para casa e faz assim. Conselhos práticos, diga comigo: conselhos práticos. Querido, não faça uma geração depender de você, do seu dom. Faça uma geração a cavar o deserto, a procurar dentro da sua casa as vasilhas, a glorificar um pouquinho de azeite que ela tem. Ensine as pessoas: o que você vai ter e vai fazer, já está com você. O que você vai ter, vai ser e vai fazer, já está com você. Deixa eu ajudar você a tirar o lacre. Esse é o trabalho do Senhor. Para recuperar o machado, eles levaram um ancião. Jovens, não vão sozinhos. Leve um ancião, sente ao redor dos anciões, respeite as cãs, respeite os cabelos brancos, respeite os que não têm mais cabelo também. Mas nem tem mais cabelo. Mas para um Deus dá cabelo, para outros dá sabedoria. Olha os carecas estão rindo, todos eles, irmãos. Aleluias, aleluias. Outra coisa que eles fizeram, eles tinham o diagnóstico correto, eles estavam na companhia da pessoa correta, um profeta genuíno, que andava no trilho profético, que era prático. A terceira coisa, eles estavam no lugar correto, no Jordão, 426 metros abaixo do nível do mar, no lugar que precisa descer. E eles tiveram a expressão correta. Aonde caiu o machado, não foi quem derrubou o machado. E eles fizeram esse trajeto, e certamente aquele lugar cresceu. Eu quero deixar essa palavra para você e para mim. Pastor, mas eu tenho um pastor que só me diz não vai fazer você crescer. Quer fazer uma geração crescer? Diga mais não do que sim. Se essa geração respeita o não, respeita a distância e respeita o tempo, são 3 aferidores de medida. Respeite o tempo, respeite a distância e respeite também o não. Tempo, ele resolve tudo? Não, mas ele revela tudo. Tempo revela tudo. Ele não resolve, mas ele revela. Porque a verdadeira paternidade, ela resiste quando é preciso dizer não. As pessoas mais bem-sucedidas da terra são aquelas que respeitaram o seu tempo. E são aquelas que hoje são donas do seu tempo. São as que são bem-sucedidas. Eu quero deixar essa palavra no seu espírito, irmão. E a minha preocupação sempre foi trazer uma instrução para nós. Irmãos, hoje é dia 3, 4?
Hoje é dia 3, daqui a 22 dias eu faço 57 anos. Bem vivido, talvez eu viva mais uns 50. Amém. É no final da pista que o avião pega voo, não pega, pastor? É assim, essa é a dinâmica do avião. Primeiro ele anda, depois ele corre e depois ele voa. E quando ele voa, ele recolhe as rodas, porque ele não vai precisar delas. E ele não tem retrovisor, porque ele não olha mais para trás. Agora, todo avião que decola, ele leva consigo a carta de navegação. E ele não decola se ele não souber aonde ele vai pousar. Não decole por decolar. Por isso meu Jesus dizia: eu sei de onde vim e eu sei para onde eu vou. Por isso meu testemunho é verdadeiro. João capítulo 8. Eu sei de onde vim e sei para onde vou. Sabe o que Deus está dizendo? Respeite as suas fases. Ande quando é para andar, corra quando é para correr, e voe quando é para voar. Respeite as suas fases. E você que está voando, vai chegar uma hora de pousar também. Fique tranquilo. Se você sabe para onde está indo, pousar é um privilégio.